Então, boa noite aí para todo mundo. Nós estamos começando a nossa segunda palestra, né, da comemoração do aniversário do GO, do quarto aniversário do GO, hoje, dia 17 de setembro, de 2024. Queria agradecer aí a presença de todos aí que tiveram interesse, né, de estar participando, de confraternizar aí com a gente. E agradecer em particular a amiga Alcione, né? E gentilmente aí topou vir nos dar assim a sua luz aí do seu conhecimento, da sua amizade, do seu carinho, né? Alcione é um caso muito interessante para mim porque nós nos conhecemos presencialmente há pouco tempo, né? Relativamente pouco tempo, mas já parece que para mim já parece que já era conhecida assim antes, né? Eu conhecia os trabalhos anteriormente, da CEPA e tudo mais, né? Mas não pessoalmente. Então, tem sido um enorme prazer, né? Então, eu agradeço bastante a presença de todos também, né? Nós estamos só relembrando, né? O GEOA foi criado em 2020, né? Oficialmente, embora o grupo já fizesse algumas atividades um ano antes, pelo menos, atividades sociais, né, com os amigos em situação de rua, mas depois foi desenvolvendo as outras atividades, os grupos de estudo, cursos, grupos de estudo, depois atividades na área de assistência espiritual, se oficializou, né, também enquanto grupo, e continuamos a fazer o que é possível dentro dos nossos limites aí, mas com muito carinho e com muito prazer aí de estar compartilhando com as pessoas aquilo que a gente pode, né? Aprendendo e compartilhando, né? A doutrina espírita é realmente uma fonte de consolo, vamos dizer assim, mas do consolo por aquilo que a gente pode aprender, por aquilo que a gente pode conhecer, que a doutrina nos traz e que faz a gente compreender melhor a vida, compreender melhor a nossa relação com o mundo, com as pessoas, com a natureza, com o futuro, não é? E esse esclarecimento é que vai nos consolando, se a gente pode dizer assim, né? Porque a gente fala do espiritismo consolador, né? Mas não é aquele consolo só do tapinha nas costas, é o consolo do conhecimento que ele nos traz, né? E uma fonte de laços também aí para a gente, são laços que não têm interesse a não ser o interesse de aprender, de conviver com harmonia, né? Daquilo que a gente pode. Então, nós estamos recebendo com muito prazer aí a nossa amiga Alcione Moreno. Eu queria apresentar a Alcione, né? A Alcione é médica, né? Ginecologista e obstetra, também é terapeuta e educadora sexual, do ponto de vista da profissional dela, né? Da formação. Por outro lado, ela é membro do CPDOC, que é o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, um grupo aí de muito tempo, né, que existe, tem feito um trabalho muito bom aí para o espiritismo. Ela é vice-presidente da CEPA Brasil, depois ela vai falar um pouquinho a respeito disso, e é membro, né, ela participa do GELP, o Grupo Espírita Livre Pensador, um grupo assim como o nosso, mas que tem algumas outras atividades também, né? Além disso, nós estávamos lembrando, né, que ela também é conselheira da Fundação Portas Abertas. É Portas Abertas ou Porta Aberta? Eu sempre me confundo, Alcione. É porta aberta, É singular, é Porta Aberta. singular, singular. Tá. Existe uma outra no plural, mas a nossa é simplesinha, é no singular. Ah, olha aí, tá vendo? Muito bom, muito bom. Então, Alcione, muito bem-vinda e eu passo para você
expor aí como você quiser organizar. Nós já conversamos um pouquinho, mas ela vai aí se organizar na exposição e fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer também, né? O que você faz, a cepa e tudo mais. E aí depois as pessoas que forem tendo dúvida, forem querendo perguntar alguma coisa, podem colocar suas dúvidas no chat e aí no final a gente encaminha para ela, tá bom? Bom, Com você, antes de Alcione. mais nada, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu não sei se o Ricardo contou para vocês, mas na hora que ele me convidou, eu senti um frio assim, né? Um estou, eu falei, ai meu Deus, vou falar num grupo. Mas eu estou muito feliz, muito feliz. Aí a gente vai preparando a aula, né? Entre aspas, a gente vai fazer uma conversa e, e eu sou assim, eu demoro para preparar as minhas conversas, porque vou mudando, aí, não, aqui não tá bom, passa para cá, puxa para cá, enfim. Eu espero que vocês gostem. O Ricardo pediu para eu falar um pouquinho sobre a CEPA. A CEPA é a Associação Espírita Internacional. Então, são vários países que se conversam, né, que se encontram, e a CEPA Brasil, a gente diz que é o braço da CEPA aqui no Brasil. Ele existe desde 1946 e vem estudando muito, né, o espiritismo em vários países, entendendo o espiritismo sendo com livre pensadores, uma doutrina progressista, humanista, e a gente vem estudando bastante. E é muito lindo quando você se encontra com pessoas que você nunca viu de outros países, de língua que a gente fala por mímica, mas que a gente se entende perfeitamente, pensa de uma forma muito parecida com o que a gente pensa. Então, se engrandece muito. Existe um congresso a cada 4 anos, onde a gente, então, apresenta trabalhos, apresenta estudos de cada país. Então, é um trabalho que eu gosto muito. Bom, mas já falei muito de mim, da minha apresentação. Vamos conversar um pouquinho sobre saúde e espiritismo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Entrou? Sim, Só. E está aberto, grandinho? tá assim, tá todo mundo Tá vendo? todo mundo vendo? Então, olha, muito obrigada pelo convite. Depois do Perfeito, frio perfeito. no estômago que eu senti, eu estou muito feliz de estar aqui e a gente vai conversar, tá? E parabéns pelo 4º ano de aniversário. É uma honra também, não só falar com vocês, mas ainda falar no mesmo aniversário. Ficou muito bacana. Muito obrigada. Bom, então vamos lá. Ah, como eu faço para passar? Aí. Bom, primeiro uma definição de saúde. A definição pela Organização Mundial de Saúde é o seguinte: é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Mas hoje em dia a gente questiona esse completo, porque é muito difícil a gente estar em completo bem-estar físico, mental e social. E nós acrescentamos, né, que não é só físico, mental e social, é também cultural, ambiental e espiritual. E aí a gente junta uma outra definição, que é de qualidade de vida.
Isso a própria Organização Mundial de Saúde comenta, e a gente concorda com isso, que é a percepção do próprio indivíduo de sua posição na vida, nesse contexto da cultura, sistemas de valores nos quais vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, não adianta a pessoa estar com boa pressão, respirando direitinho, tá tudo em ordem. Se ele está se sentindo mal, ele não está bem com ele mesmo, ele não está saudável. Então, isso é uma coisa que a gente tem prestado bastante atenção. Como o indivíduo se sente, né? Como é a posição dele na sua vida. E para isso, gente, eu sempre entendo e gostaria que a gente. Isso é o mais importante que eu quero conversar com vocês. É de a gente ver o ser humano de uma forma integrada. Não dá para a gente colocar em caixinhas, não, ó, só físico, só mental, só social. Não é, é tudo junto, tudo integrado, tudo conectado. Então, o ser humano, ele é físico, é psicológico, é espiritual, é social, cultural, ambiental, porque ele é um ser reencarnante, imortal e evolui. Então, isso tudo junto, mesclado, e um, não vou falar um tripé, mas um conjunto, precisando do outro e sempre todos juntos, unidos, conectados e integrados, tá? Para a gente é muito difícil, porque nós estudamos, a gente pensa tudo de uma forma de caixinhas, mas nós vamos fazer um exercício de tentar integrar e daqui para frente a gente pensar as coisas de uma forma conectada, integrada com o todo, porque o todo é maior do que a soma das partes. E é isso que a gente precisa trabalhar e começar a entender dessa forma. Então, tudo começa com os átomos. Vários átomos formam uma molécula, várias moléculas formam organelas, várias organelas formam uma célula, várias células formam um tecido, vários tecidos formam um órgão, muitos órgãos formam sistemas, vários sistemas formam um organismo, vários organismos uma população, muitas populações formam comunidades, muitas comunidades formam ecossistemas, vários ecossistemas formam, por exemplo, a biosfera. Então, gente, um universo de átomos, mas um átomo no universo. Então, o ser humano, ele é lindo, fantástico, complexo, mas ele é um átomo no universo. Mas, de qualquer forma, de um átomo há vários universos que a gente não sabe, não conhece, todos conectados, todos juntos, um interage com o outro sempre. Bem, falando de saúde, nem vou, só pus aqui para a gente lembrar, né? Todo mundo sabe isso. Boa alimentação e exercício físico. Isso é o beabá da saúde. Vocês já sabem o que é boa alimentação, vocês já sabem o que é bom exercícios, então eu não vou me deter nisso. Eu quero falar um pouquinho para vocês do PNEI. O que é PNEI? Lembra que eu falei que vários órgãos formam um sistema. Nós temos vários sistemas no corpo, né? Cardíaco, respiratório, mas eu quero falar desses quatro que são pneu acróstico, né? Do psicológico, neurológico, endocrinológico e imunológico. Então, aqui a psique, que eu vou falar mais tarde, que são as nossas emoções, todas agem diretamente em todos os sistemas, mas eu quero mostrar esses quatro para a gente ter um pouquinho mais de detalhes. Bom, o nosso cérebro é dividido, né, em dois hemisférios, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O hemisfério esquerdo é mais ligado à parte consciente e o direito mais à parte inconsciente, que é a parte de artística, musical, se chama inconsciente porque a gente não tem uma palavra melhor.
mais a parte criativa, e o lado esquerdo mais ligado ao racional, à matemática, estatística. Muito bem. Mas isso é grosso modo, gente, porque o importante é o que a gente chama das conexões, que eles se ligam e que eles formam. Essas conexões são os nossos aprendizados, principalmente até o segundo, terceiro ano de vida, onde o nosso cérebro ele duplica de tamanho do que nasceu, e esse aprendizado vai fazendo essas conexões e vai ficando lá guardadinho na nossa memória. Se eu cortar o cérebro dessa forma, não se assuste, é só para vocês entenderem. Eu falei, né, das conexões, e também, se eu cortar assim, né, essa parte aqui do meio, ela faz todas as conexões para o lado do corpo. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão no lado esquerdo, né, no hemisfério esquerdo, vamos supor que a gente chama de um derrame, né, que seria um acidente vascular cerebral, do lado esquerdo, vai comprometer o meu lado direito, porque tudo se cruza, todas as vias se cruzam aqui no meio do cérebro. Aqui, então, a gente conhece, né, a parte frontal e aqui o occipital. Se eu fizer como uma mão que eu tentei colocar aqui, né, se eu fechar minha mão assim, o dedão seria isso. O dedão seria essa parte aqui do meio. E aqui, então, a parte cerebral e aqui vem a espinha. Só para vocês terem uma ideia, o meu dedão dobradinho aqui dentro, bem no meio do meu cérebro, que é a minha mão, a unha seria a glândula pineal, que é muito conhecida de nós espíritas, tem no livro, né, de André Luiz. Ela pode ser o nome pineal ou epífise. Aqui, o sistema límbico, que é todo o sistema ligado às emoções. Então, todas as emoções que a gente receber vai passar pelo sistema límbico, vai passar pelo cérebro, vai ser distribuído pela medula espinhal e vai para todo o corpo. E nessa pontinha aqui do dedão é uma outra glândula muito importante que se chama hipófise. Então, vejam, aqui o sistema neurológico, né, com a medula. Aqui a hipófise, que é uma glândula, sistema endócrino, e aqui a pineal ou epífise, sistema endócrino também. Aqui seria a parte da visão, aqui audição, né, no temporal. Então, são os órgãos dos sentidos, alguns deles, né, ligado ao cérebro, ligado às emoções, ligado ao sistema límbico. Bom, vou aprofundando, gente, depois a gente conversa. Então, aqui de novo, ó, o nosso cérebro, aqui o sistema límbico, aqui a medula espinhal. E dentro da medula espinhal passam os nervos, e aqui são como se fosse uma árvore, né? O tronco, e depois todos os nervos saem pela coluna, e a coluna também é como se fosse assim, um ossinho, um espacinho, um ossinho, um espacinho, por esse espaço saem todos os nervos, como se fossem várias raízes que vai se desenvolvendo, desenvolvendo, multiplicando até a pontinha do dedo, pontinha do nariz, todo o nosso corpo é inervado, quer dizer, chega nervos, chegam sensações, emoções através dos nervos, né? Especificamente, um dos sistemas dentro do nervoso é o que a gente chama sistema nervoso autônomo. Por que autônomo? Porque a gente não tem conscientemente, você não consegue mexer nele, que é batimento cardíaco, batimento, respiração, enfim. Claro que tem alguns iogues que conseguem isso, mas a grande maioria das pessoas não consegue. E só para vocês lembrarem, eu sei que é muito termo, mas só para fixar, é simpático e parasimpático. Um estimula e o outro descansa. Então, as emoções exercem um efeito poderoso no sistema nervoso autônomo. Então, como eu disse para você que eu fico nervosa daquela dor de estômago, é a emoção atingindo o meu estômago mesmo, isso é físico, acontece mesmo.
Às vezes falta de ar, né? Você recebe um susto, falta o ar, dispara o coração. É o sistema simpático, é o sistema neurológico, atuando em cima dos outros sistemas. Então, para resumir, o simpático é o de luta e fuga, e o parasimpático é o de repouso. Isso acontece no dia a dia. Então, luta e fuga, né? Acelera o coração, a respiração. E o parasimpático é de descanso, desacelera, a gente, eu digo, refaz as baterias. Por que que eu quero contar isso para vocês? Porque durante o nosso dia, a gente passa nervoso, passa estresse, passa emoções, e nós estamos acostumados com o simpático e o parasimpático. Isso vai num equilíbrio. O problema é essa palavra, equilíbrio. Nós não estamos, nos dias de hoje, conseguindo equilibrar tudo isso. E só ainda, né? Os nervos, eles são formados por várias células que a gente chama de neurônios, vocês conhecem. E aqui eu trouxe só para, só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, vários neurônios. Neurônio é uma célula microscópica. Vocês imaginem, eles formam cordões, que são os nossos nervos. E aquilo passa, o estímulo passa nesses cordões de neurônios de duas formas. Uma forma elétrica, que é extremamente rápida, e uma forma química, que é por substâncias químicas. Que substâncias? Os neurotransmissores. Vai transmitir um sinal daqui, um impulso, né, desse neurônio para esse. Quais são os neurotransmissores? Eu trouxe porque vocês conhecem muitos deles, que são a dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina. Esses neurotransmissores, eles estão muito ligados eles são os medicamentos que a gente chama de psicotrópicos, para ansiedade, para depressão. E hoje em dia tem muita gente adoecida, muita gente tomando essas medicações que são esses neurotransmissores que vão agir aqui entre um neurônio e outro. Então, eu achei importante, só para vocês terem uma ideia global só do sistema nervoso, hein, gente? Nós estamos falando. Então, ó, para resumir, quando você se queima, aqui, né? Põe o dedo e se queima, você vai ter um reflexo de retirar a mão. Então, o nervo passa pela coluna, que é a coluna, né? A medula espinhal, passa, você retira. Ao mesmo tempo que você retira, nessa coluna, nessa medula, vai um estímulo para o cérebro, lá para o sistema límbico que eu falei para vocês, vai sentir dor e vai fazer uma reação que dificilmente vai ser assim, ah, que bacana, me queimei. Dificilmente. Você vai ter outro tipo de reação. E aqui dispara também o seu coração, a sua respiração. Então, sistema cardíaco, sistema respiratório, tudo funcionando rapidamente ao mesmo tempo. Isso com uma dor aqui. Mas isso acontece também, principalmente com as nossas emoções. Se você fica com raiva, se você fica bravo, se você fica triste, isso que acontece no nosso sistema neurológico. Bom, aqui eu trouxe um quadro de Wagner Queiroz que chama A Repressão do Raciocínio. Porque tudo que eu tinha que falar para vocês da parte neurológica, eu já dei uma pincelada, a gente vai conversando, mas eu acredito que vocês já estão craques. E eu trouxe uma obra de arte porque eu tenho uma certeza que a gente não pode ser só aquela parte racional. Tem que ter essa parte artística, essa parte poética, essa parte estética, como disse Aristóteles, para nós é muito importante. Eu tenho um amigo que ele diz que a gente só caminha porque um pé é a parte de raciocínio, que está no chão, e o outro pé é a parte artística, cultural que a gente tem, que está em cima.
E não dá para ficar os dois pés embaixo, nem os dois pés em cima. A gente não caminha ou a gente cai. Então, temos que estar sempre juntos. Então, vamos ter outras obras de arte durante a minha fala para a gente ir aprimorando, né? E lembrando e desenvolvendo um pouco essa nossa parte artística. Tudo bem até aqui, pessoal? Bem? Podemos continuar? Já que vocês estão Até aqui não tem nenhuma pergunta. muito bem. Então, vamos em frente. Falei do neurológico, quero falar agora do endócrino. Aqui vocês já sabem, ó, parte neurológica, aqui a hipófise que eu mostrei para vocês, e aqui eu pus ela bem grande, aqui os neurônios, que vocês também já conhecem. A hipófise, ela é uma glândula muito importante, muito. Ela mexe com a tireoide, que vocês já ouviram, né? Já sabem. Ela mexe com a parte de ovários, testículos, que é a parte genital da mulher e do homem, da mama, crescimento. Mas o que eu quero mostrar para vocês, só vou falar isso, é dessa glândula aqui em cima do rim, e ela se chama suprarrenal, porque ela está acima do rim. Aqui um close dela, então, o rim, aqui a suprarrenal, ela produz, glândula é tudo que produz hormônio, e fazem parte do sistema endócrino. Ela, ela faz vários, ela produz vários hormônios, mas quero falar só de um que chama cortisol, que vocês conhecem também como cortisona, corticoide, porque a gente usa como medicamento, por quê? Porque ele diminui muito a sensibilidade para a dor. Então, a gente usa como um analgésico. E, ao mesmo tempo, ele diminui a serotonina, que é aquele neurotransmissor que eu mostrei para vocês, que ele é da alegria. Conforme diminui, a pessoa vai ficando mais triste. Diminui o sistema imunitário, então a pessoa fica mais vulnerável. Aumenta o açúcar no sangue, aumenta a memória e a atenção e aumenta a pressão arterial. Então, vocês vão, sempre tem coisas boas e coisas ruins. O equilíbrio é o ideal, mas nem sempre a gente consegue. E isso causa doença. Aqui, então, um resumo. Por nossos gatilhos, né, que a gente chama, é aquilo que estimula, por exemplo, da raiva, pode ser desapontamento, frustração, julgamento, rejeição, medo, um gatilho, uma emoção. Ela vai direto para o sistema límbico. O sistema límbico tem um órgão que chama amígdala, que é o mais importante do sistema límbico. Vai para a glândula da hipófise, também chamada pituitária, que vai para a suprarrenal, que libera o corticoide, que eu falei, e isso vai fazer, que estimula o neurológico em luta e fuga. Então, isso faz que a gente esteja sempre acelerado, sempre tudo funcionando de luta e fuga, vamos dizer assim, não só no neurológico, sistema simpático, mas também no endócrino. Então, o que que acontece? A gente passa o tempo todo em estresse. E quando a gente fala, essa sintoma é por conta do estresse, mas tudo é por conta do estresse, é porque é o estrago que ele faz no corpo. E passar poucos estresse faz parte importante, o corpo recupera. O problema é que, atualmente, como nós estamos integrados, então a parte psicológica, sociocultural, espiritual, ambiental, tudo junto, nós estamos num momento que essas liberações hormonais, neurológicas, estão muito exacerbadas e a gente não consegue se recuperar. Então, as pessoas estão muito adoecidas. Então, quando a gente fala, né, que tem esses estímulos no cérebro, emoções positivas, dar risada, otimismo, bom humor, isso gera saúde, é por conta dessas coisas, assim como negativas traz doenças, mas não é uma coisa assim linear. Para vocês terem uma ideia que alguns hormônios que estão agindo, eu só falei para vocês desse aqui, ó, da corticosterona, só desse eu comentei, para vocês verem como tudo é ligado, tudo junto.
E aí aquela história, né, que a pessoa negativa, que está sempre triste, deprimida, é uma pessoa que fica mais doente, não é porque ela quer ficar doente, ela quer ficar triste, mas é porque acontece tudo isso no corpo dela. E aí ela adoece mesmo. Então, tudo acontece com ela porque ela está extremamente mais vulnerável. E o sistema imune é a nossa defesa, está muito alterada. Ela diminui muito com esse desequilíbrio do nosso corpo. Então, ele não é muito conhecido, mas só para vocês conhecerem, saberem, um órgão importante é a amígdala. Então, a gente tem dois órgãos no corpo com o mesmo nome, amígdala, uma no sistema límbico e outra no sistema imunológico, também chamado de tonsila. As adenoides, que vocês conhecem, muita gente opera, mas faz parte do sistema imunológico. O timo, o baço, a medula óssea, que é o que a gente chama de tutano, e os linfonodos, que são os gânglios linfáticos. Eles contêm células brancas, né, os tipos de leucócitos, e fazem a nossa defesa. E isso fica muito diminuída, essa defesa, por conta dessa alteração, desse desequilíbrio. Isso, gente, é uma escolha nossa. Então, faz uma chuva. A gente pode ser um Calvin e brincar, ou a gente pode ser um hard, 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 que acho que, tirando a Vitória, acho que a maioria conhece, que é aquilo, né? Ó vida, ó azar, nada vai dar certo. E aí não dá certo mesmo, mas não é só porque ele disse, ó vida, ó azar. Mas só a parte física que eu falei para vocês, olha quantas substâncias, quantos movimentos, quantos estímulos para isso acontece. E aí, o Eduardo Galeano, que eu amo, um escritor uruguaio, diz o seguinte: a igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. E o corpo diz, eu sou uma festa. E aí, gente, então a gente tem que cuidar muito do nosso corpo, porque o espírito precisa dele e o corpo precisa do espírito, porque nós estamos juntos, sempre ligados. A gente aproveitar essa reencarnação, que é uma grande oportunidade que nós temos. Então, vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar dos nossos pensamentos. E aí, só para dar um resumo, porque isso faz parte da nossa evolução. Então, eu pus tudo junto, conectado, tentei, né? Então, a parte física, psicológica, sociocultural, ambiental, espiritual, tá tudo junto. Então, opinei, como eu falei para vocês, mas todos os outros órgãos do corpo, né? O cardíaco, o respiratório, todos juntos. A nossa alimentação, higiene, exercício físico. Não adianta só na segunda-feira querer fazer um regime porque fez arte no final de semana, a gente sabe. Então, vamos cuidar um pouquinho da gente e rir. Humor faz muito bem à saúde. Nesse sociocultural ambiental, conhecer a si mesmo, nossos pensamentos, esses saberes de vibracionais, né, que a gente tem, porque aí nós estamos dependentes um do outro, quer seja do nosso próprio corpo, né, físico, psicológico, mas também do sociocultural. Estamos todos interligados, é tudo uma rede estamos juntos, sustentabilidade. E, claro, o Espiritismo nos ensina, né, essa evolução, nos dá a ideia de reencarnação como oportunidade. Nós nascemos para sermos felizes. A gente tem que aproveitar tudo em cima da ética. E aqui, um pouco do social, essa globalização, acredita-se que só é possível alcançar a aceitação social quando se age igual aos outros. E não é verdade, você tem direito a escolher. Porque, infelizmente, vai chegando um ponto em que não dá mais para saber o que realmente se deseja
ou o que se aprendeu a desejar. Então, hoje em dia, a gente está vendo isso, um momento de união de pessoas que está cada vez mais difícil, e as pessoas acabam não conversando, acabam ficando com o celular, acabam mandando uma mensagem para o do lado. Então, cuidado, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você deseja? Você tem direito à escolha, faça suas escolhas. Um pouquinho de Cora Coralina. Nós não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. Depende de nós, a escolha é nossa. Infelizmente, tudo isso que eu falei do físico e psicológico, isso traz um estresse que, se é pouco, o corpo e o físico e o espiritual, o psicológico, eles estão acostumados. Tem o estresse, repousa. Só que nós estamos num momento de estresse contínuo, de estresse crônicos, porque temos muito preconceito, que temos muita intolerância. Isso é diretamente proporcional à nossa saúde, diretamente proporcional. Nós adoecemos quando sofremos isso, preconceitos, intolerâncias, e adoecemos o outro com o nosso preconceito. Então, precisamos estar atentos. Ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado diferente. Diga não à discriminação. E todos nós temos preconceitos, todos nós. Eu gostaria de dizer que a gente não tem, que a gente tem um pouquinho, esse não tem, outro. Mas, gente, nós temos preconceito. Então, você com você mesmo, você sabe. Vamos tentar batalhar para diminuir, para ter ao máximo esses nossos preconceitos. E, principalmente, quando a gente fala da população LGBTQIA+, onde o amor não é doença, é a cura. O preconceito está no outro, não na pessoa. Gente, o que nós fizemos com os indígenas, os originários, né? As pessoas negras ou pretas, até hoje são consideradas selvagens, primitivas, atrasadas. Só que eles nos ensinaram, eles nos ensinam, só que a gente não quer aprender, mas eles nos ensinam como manter floresta em pé, como manter, como ser sustentável o nosso ambiente. E aqui dois ícones, né, Davi Copenau e Ayrton Krenar, que são pessoas incríveis, que eu admiro muitíssimo, que nos ensinam como a gente pode não deixar, eles falam a queda do céu, né? Não permitir que se acabe a nossa terra, o nosso mundo, e eles nos ensinam que tudo é um ser vivo, a terra é um ser vivo, temos que cuidar. Assim como as pessoas negras, né, ou pretas, têm uma cultura maravilhosa que a gente tenta não aprender, que a gente chama eles ainda de atrasados, de primitivos. Então, existe um preconceito estrutural no Brasil e eles pregam a não competição, e sim a cooperação. E isso a gente ainda não aprendeu. E isso gera muita desigualdade social. Eu sei, muitas pessoas conhecem essa foto, mas eu gosto muito de trazê-la, porque aqui, uma piscina em cada andar, um apartamento por andar, que normalmente, máximo, mora um casal. São casais, pessoas de mais idade, bem-sucedidas, os filhos já criados, cada um no seu lugar, e um muro, e aqui a população da maior coletividade, né, de São Paulo, que é a comunidade de Paraisópolis. Um muro, são seres humanos como nós. Por que isso? Para que tanta desigualdade? Dá licença.
nós estamos numa condição que nós podemos escolher, mas essas pessoas não podem, não têm escolha. E tudo pela ganância, tudo pelo egoísmo, tudo pelo orgulho. Isso dá doença, isso não é saudável. O que que eu posso fazer quando a gente vê, né? O que que eu posso fazer ou o que nós podemos, né? Nós podemos muito. Primeiro, aqui é uma fábrica de roupas, né? A moda, um tingimento que, não sei se dá para vocês verem, o rio ficou cor-de-rosa, porque a moda era essa cor, fizeram um tingimento, acabou com o rio. Então, o que que nós podemos fazer? Não compre. Veja, o que você for comprar, de onde vem? Recicle. Então, né, reduza, recicle tecidos mais ecológicos, mais sustentáveis. Pense bem no que você vai. Porque a gente pode sempre melhorar. Que tipo de alimento eu como? Tem muito agrotóxico. No Brasil, tem agrotóxico que é proibido em todos os outros países do mundo. Aqui no Brasil é liberado, estimulado. Então, que tipo de alimento eu estou comprando? Estou comprando uma fruta ou estou comprando um salgadinho? O que é melhor para a saúde? Nós sabemos. Presta atenção, cuidado, procure melhorar. Com que roupa eu vou? Assim, a gente precisa estar sempre na moda. É importante a gente consumir. A gente precisa consumir tanto. De onde vem essa roupa que eu compro? De onde vem esse alimento? É trabalho escravo? Essa embalagem que eu compro é reciclável? Nós somos os consumidores. Se a gente não comprar, eles vão mudar. Existe economia circular nessa grande indústria, né, que eu estou comprando, nessa grande empresa que eu estou comprando? Porque não compro. Eu realmente preciso disso? É isso que vai me trazer felicidade? É isso que vai me trazer saúde? Essas pessoas não têm escolha. Nós temos. Aqui não se tem escolha. Aqui não dá para escolher que alimento eu quero comprar, que roupa eu vou usar. Nós somos responsáveis por isso, gente. Nós somos responsáveis, porque nós estamos junto com tudo isso. Então, vamos refletir. Não esqueçam, nós estamos sempre juntos e conectados. Acabou a floresta, nós somos assim. Isso aqui já foi um rio. Isso aqui é embalagem plástica. Isso somos nós que estamos fazendo. Energias fósseis, energias nucleares. Como nós estamos gastando a nossa luz? Não deveria haver diferença entre o posicionamento do ser humano espírita e não espírita, centro espírita e cotidiano. O que eu quis dizer aqui? Muitos de nós, claro que não são vocês do GEOA, mas muitos de nós, no centro espírita, somos anjos. A gente fala baixo, a gente fala devagar. Bom, eu não falo assim nunca, não consigo, mas e age de uma forma. Saiu do centro, na porta do centro, já está agindo de maneira completamente diferente do que falou. Então, cuidado. A gente faz isso. Normalmente a gente faz, mas vamos ficar atenta para fazer cada vez menos, para a gente ser um pouco mais feliz, para a gente ter um pouco mais de saúde, para a gente ser um pouco melhor do que a gente foi. Todos devem visar o bem e o aperfeiçoamento moral. E aqui o Snoopy, que eu adoro, seja gentil. Todo mundo está passando por uma batalha. Gentileza atrai gentileza. Violência atrai violência. Então, vamos tentar ser gentil. Isso é saudável. Isso é bom. Isso traz alegria, traz felicidade. E para terminar, eu, de novo, Cora Coralina, porque eu gosto muito dela. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. E a caminhada a gente faz junto, gente.
caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Muito obrigada. E, bom, vamos conversar agora, hein, gente? Porque eu Ah, falei, Alcione, ó. O Vitão, então gostou muito, principalmente da última parte, Alcione, porque Ó, ele olha o que eu adora o tirei foto, Snoopy. ó. Olha que eu tirei a foto aqui, ó. ah, bonitinho. Amanhã vai lá no grupo, ó. O Snoopy. O Snoopy é uma graça, eu adoro ele também. Muito Olha, bom. gente, eu sei que é muita informação, a gente vai devagarzinho, vai pensando, mas é uma conversa para a gente refletir um pouquinho como nós somos, as nossas dificuldades, os nossos preconceitos, nós todos temos, mas a gente pode melhorar, a gente deve melhorar. Isso a gente faz em conjunto, todos juntos, conectados, integrados, porque eu realmente creio, nós temos uma oportunidade na reencarnação. E essa oportunidade é para a gente ser feliz, para a gente estar bem, para a gente estar saudável, física, psicológica, sociocultural, ambiental e espiritual. E juntos. E aí, se alguém não precisa fazer pergunta, se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade também, viu, gente? Pode discordar também, vamos lá. Isso é como eu estou pensando. Vamos conversar. Vamos lá, vamos lá. A gente tem aqui, eu vou começar pela ordem de chegada aqui, né? Tem uma pergunta, depois tem uma pessoa que pediu para fazer a pergunta em áudio, né? Vou fazer aqui a que está no chat, né? Perguntaram o seguinte, a Ana Beatriz perguntou, como podemos tratar as doenças que acometem os idosos, como demências, também casos de Alzheimer, e a partir de que idade começar com a prevenção? Grata. Olha, Ana, obrigada pela pergunta. Tratar uma pessoa com demência ou com Alzheimer é muito difícil. Primeiro, porque se for uma pessoa próxima, muito triste, muito doloroso para a pessoa, principalmente com demência, né? Que pode ser uma demência senil, uma demência vascular, normalmente por idade. Porque a pessoa, ela tem noção que ela está esquecendo as coisas, que ela não se lembra mais. E se é uma pessoa muito próxima nossa, é muito triste, porque você vai vendo, vou chamar assim, nem sei se é um nome apropriado, mas uma decadência do ser. Vai perdendo a dignidade de que a pessoa era muito ativa, trabalhava, fazia uma porção de coisas, e agora ela vai se esquecendo e cada vez ela vai fazendo menos. É muito difícil, muito, muito difícil. E o que a gente pode, assim, o que a gente pode estar fazendo sempre em qualquer doença, ou para qualquer doença, é boa alimentação e exercício físico. Como nós podemos escolher o que que é boa alimentação? Muita fruta, verduras e legumes, e algum exercício físico. Eu gosto muito de falar, se a pessoa puder, caminhada, que não custa nada e que, às vezes, na hora do almoço, ou antes de ir para o serviço, ou que puder fazer, não faz com carro, tenta caminhar, que é o que a gente pode, porque a gente também tem que a gente tenta se enquadrar nos nossos horários. Todo mundo tem trabalhado muito. Nós estamos num momento que quem está trabalhando, por exemplo, né, pessoalmente, né, indo, né, ao trabalho, presencialmente, está trabalhando no lugar de três, quatro pessoas. E quem está no virtual, as pessoas, a maioria, perderam a noção do horário de trabalho.
Então, é chefe ligando 11 horas da noite, sabe, meia-noite, 5 horas da manhã, como não fez ainda, a pessoa não consegue mais sentar para almoçar, ainda está ali. Então, nós estamos num momento de muito estresse. E tem pouco, quem está empregado acaba se submetendo, porque tem pouco emprego, então acaba se submetendo e a situação está difícil. Então é um estresse diário, que é aquilo que vocês viram que acomete o corpo, né? A parte, o pneu, a parte psicológica, enfim. A gente tem poucos estudos sobre o que é que está causando, o que que é a causa do Alzheimer, que a gente sabe, e da demência, né? Muitas vezes é pela idade, hereditariedade, alguns hábitos. Existem alguns trabalhos sobre o que está causando o Alzheimer, né? Que é uma destruição de uma camada do neurônio. Então, como é que a gente poderia suprir isso? Mas a gente não tem ainda uma cura, ou nós temos só tratamentos paliativos, né? E e alguns medicamentos que não curam, mas que retardam esse, esse esquecimento, vamos dizer assim, né, tanto do Alzheimer como da demência, e a gente está, sinceramente, aprendendo ainda. Temos algumas situações, alguns medicamentos que retardam a evolução da doença. Sabemos que uma vida saudável, regrada, também atrasa essa hereditariedade, e é o que a gente pode fazer, mas o mais difícil, sinceramente, é para o acompanhante, como eu falei para vocês no começo, na minha opinião, porque é muito triste, a gente se sente muito impotente, você não sabe como lidar, e é uma uma grande prova a gente tratar de idosos com demência ou casos de Alzheimer. Mas estamos aprendendo, a gente aprende muito com eles e é uma forma também que a gente tem de crescimento, né? De crescimento pessoal. Muito bom. Por enquanto tem mais duas aqui no chat, depois eu também tenho uma, mas eu vou deixar para fazer depois deles. A Dalvana queria fazer uma pergunta com áudio. Então, se você quiser falar, Dalvana, você liga o seu microfone e pode Opa, falar. Tudo bem? oi, boa noite, Assane, tudo bem? Quando você falou dos povos originários, né, me chama muita atenção porque eu sou uma curiosa, né, em relação aos povos originários e acompanho bastante. A pergunta que eu tenho que fazer, a fazer em relação à utilização da ayahuasca, né, por parte dos povos originários e das pessoas que consagram com povos indígenas, né, não qualquer grupo, enfim, mas assim, enquanto ritual. É, o que a medicina sabe da ação dela, neurologicamente falando. E o segundo ponto é o que o espiritismo fala em relação à utilização da ayahuasca, e as experiências de visão de vidas passadas, quando as pessoas fazem a consagração do chá. Bom, muito obrigada pela pergunta. Bem, é, eu vou só voltar um pouquinho. Quando eu me interessei para estudar um pouquinho dos povos originários, né, dos nossos indígenas, é porque eu não sabia absolutamente nada. O que eu sabia era o que eu tinha aprendido na escola, que eles vivem nas aldeias, só caçam, pescam, são primitivos. E aí eu estava muito assim, descontente comigo mesmo, sabe? Falei, gente, não dá para saber, para você conhecer alguma coisa só ouvindo um lado. Eu preciso conhecer alguma coisa dos indígenas. E aí eu li e recomendo um livro que chama A Queda do Céu.
É do Davi Kopenawa, que é aquele primeiro que eu coloquei do lado de cada minha apresentação. É, e para vocês terem uma ideia, esse livro ele foi escrito junto com um etnólogo, que é Albert Bruce, é um francês, que ele ficou 20 anos trabalhando com Schopenhauer, vinha, né? Lançou esse livro na França, depois de muitos anos, mas muito, acho que quase 10 anos ou mais, que traduziram para lançar aqui no Brasil. E esse livro, A Queda do Céu, é porque ele acha não, e muitos indígenas de outras etnias, né, pensam dos Krená, ou de outros, o que que é a queda do céu? É que nós estamos destruindo tanto a Terra, eles acham que o céu é o limite segurado por espíritos, né? E eles têm uma visão, uma cosmovisão maravilhosa, maravilhosa dessa parte espiritual, que eu acho lindo. E a queda do céu, porque o homem branco, que eles chamam povo da mercadoria, e eles não conseguem entender por que que a gente precisa de tanta coisa, por que que ele vê uma loja com tanta coisa pendurada, se a gente não precisa de tudo aquilo, ele não consegue entender por que que a gente precisa de tanto ouro, se ouro não se pode comer. E ele diz que nós estamos destruindo tanto que o céu vai cair e nós todos vamos perecer. E ele conta isso. Esse livro é dividido em três partes. E a última, por que que eu estou falando especificamente dele? E a última é sobre a iniciação. Ele é um xamã. Como se faz a iniciação para ser um xamã? Na tribo dos Yanomamis, né, que faz parte o Davi, a iniciação é feita com uma erva, que é essa que a Ana falou para gente. Ana não, é Dalvânia, né? Dalvânia falou para gente. Eu não sei, eu não sei repetir. Como é que é mesmo? A Ayahuasca, não é? Ayahuasca. É. Ayahuasca. Eu sei só eu já sei que é ayahuasca. Então, a ayahuasca é uma erva que os xamãs mais antigos fazem os rituais para ter uma alteração de consciência. Na realidade, tem uma alteração de consciência, mas na tribo Yanomami, que foi a que eu li especificamente nesse livro, é, eles vão, através dela, eles têm uma alteração de consciência e é como eles se comunicam com os espíritos. Como tudo é vida, então tem os espíritos dos animais, das plantas, da floresta, todos são seres vivos, todos têm espíritos. E através dessa erva, eles fumam, né? Inalam, eles têm essa alteração e entram em contato com esses espíritos e conversam e têm esse seu conhecimento através do espiritual. Bom, existem trabalhos aqui também com alteração de consciência que foi usado o LSD. Há muito tempo atrás, foi usado o LSD com o médico para pesquisa. E esse médico, esse psiquiatra, ele foi muito mal visto porque as pessoas falavam, você está drogando os pacientes estão ficando drogados, viciados por conta da sua experiência. Mas ele provou também que nesses estados, não era foi um trabalho muito importante, com essas alterações de nível de consciência, você entrava num transe, e aí eles iam estudar o que estava acontecendo. O espiritismo
através da mediunidade, é também uma alteração, pode ser considerado uma alteração do nível de consciência. E aí eu acho que tem toda a ligação, porque nós também tentamos nos comunicar com os espíritos como os indígenas fazem. A gente só precisava não ser tão orgulhoso e aprender mais com eles, porque é uma cosmovisão maravilhosa que nos preservaria, coisa que o homem branco, né, o homem da mercadoria, como a gente é intitulado, não tem e não aprende e continua destruindo. Então, eu acho muito importante, não só na terapia de vidas passadas, mas também em eh, experiências de quase morte, que também é uma alteração do nível de consciência, nesse caso, através da anestesia, experiências de saída do corpo, né, que as pessoas fazem e não acreditam em nada de espiritismo, nunca viram nada, mas por um momento, principalmente pós-anestesia, elas têm essa visão de ver o corpo delas e estarem numa outra dimensão, que também é uma linha de pesquisa que eu acho bastante interessante. Eu não sei se eu respondi, se está boa a sua pergunta, se você quer completar com mais algum posicionamento. Não, na verdade era mais essa curiosidade, né? Porque eu sou do interior de Santa Catarina e uma vez eu já perguntei sobre essas questões e aonde eu fui orientada, foi dentro do centro espírita, a orientação foi que não se deve mexer nessas questões é, indígenas, né? Ou fazer utilização, porque se fosse para a gente ver alguma coisa, a gente veria através do próprio espiritismo e não é, da indução ali através da ayahuasca. E isso ficou uma inquietação muito grande, sabe? Eu sou muito inquieta com as coisas e curiosa. E Olha, eu sou como você, e eu sou muito. Meus filhos me falam brava, porque assim, eu quero conhecer, né? sim, É, eu acho que os indígenas têm tanto. Depois que eu conheci, gente, eu fiquei com tanta vergonha quando eu li esse livro. Eu não, eu sou uma leitora, eu gosto muito de ler. Eu lia uma página, duas, eu ficava morrendo de vergonha, fechava o livro, ia para a cozinha, fazer almoço, ia lavar roupa, fazer qualquer outra coisa, porque aquilo me deixava com uma vergonha imensa, imensa, porque é tanto ensinamento, é uma clareza de consciência tão importante, e acho que depende muito do foco, né, como você coloca. A mesma coisa está acontecendo na medicina agora em relação à maconha, né? uhum, Que estudos, primeiro, há muito tempo atrás, já era usado a cannabis na homeopatia. Já se tinha, muitos anos atrás, já se tinha na homeopatia um medicamento como o cannabis. E hoje em dia, as pesquisas têm paciente que melhoram muito a dor, é utilizado como analgésico, melhora muito a dor. Enfim, não dá para você dizer só uma coisa linear, ou sim ou não, ou uhum, pode, não pode. Eu acho que tem muitas coisas juntas, muito contexto. Você vê só, né, o corpo humano, quanta complexidade na nossa cultura, na nossa sociedade. São povos muito diferentes. Por que que a gente não pode conhecer? Ou como diria minha avó, saber não ocupa espaço. Conhecer, eu não vou me tornar uma viciada porque eu vou estudar o trabalho que fizeram com a ayahuasca. Enfim, eu, 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 eu acho que eu sou assim, sabe, gente? Eu sou assim. Então, eu sou inquieta como você também. Eu quero entender as coisas. Tá bom, não pode? Por quê? E se eu me convencer, beleza. Se não, paciência, eu vou continuar estudando. é exatamente Muito isso, né? bom.
Obrigada. Muito Eu bom. agradeço você a oportunidade É de isso estar mesmo. conversando. Obrigado, Dalvana. Eu lembrei, Munduruku é a outra etnia, né, indígena. Munduruku, Krená, Yanomami, todos eles têm essa ideia que o céu vai cair, que a queda do céu, que o mundo será, que a gente, o homem, o ser, né, da mercadoria está destruindo e vai chegar num ponto que nós não, ela não, eles falam, né, a floresta, os animais não conseguem mais retomar e voltarem a se reproduzir, a reconstituir a vida e vai ser destruído. E, e eles então clamam, imploram, fazem o que é possível para que a gente entenda a destruição que nós estamos fazendo, que todos vão perecer. Né? Então, eu acho muito importante. Bom, Alcione, deixa eu aproveitar rapidinho desse assunto para colocar, porque eu acho que isso é uma coisa importante e tem a ver também com a sua atuação dentro da doutrina, né? Essa visão que você coloca dos selvagens, entre aspas, né? As várias etnias indígenas, etc., progrediu muito aí nas últimas décadas, né? Não se fala mais, não se vê. Bom, alguns veem, né? Mas existe muito mais abertura para a cultura das diversas etnias, o respeito a elas, etc., do que há 50 anos, né? Eu também aprendi o mínimo sobre os índios, sabia o que era taba, arco e flecha, e aquelas coisas básicas, né? Agora, o que eu queria te colocar é o seguinte, né? E isso tem a ver com a postura nossa em relação à doutrina, né? Quando a gente vai ler alguns textos lá de Kardec, principalmente da Revista Espírita, por exemplo, a gente vê uma outra abordagem sobre os povos que ele chamava de selvagens, não é? sim. Ele vai falar de raças selvagens, de povos selvagens, etc. A gente até tem discutido um pouco quando aparece esse assunto aqui no grupo, né? E tem algumas ideias e tal, mas eu gostaria de saber se você teria alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente sobre isso. Olha, é, isso porque você é meu amigo, hein? Essa pergunta vai na veia, né? Com uma boa mente. E Kardec, e, e principalmente dos indígenas e dos negros, né? Ele comenta, eu acho que a gente não pode analisar qualquer situação, seja ela qual for, de uma forma linear. Eu estou convencida de que não tem uma coisa linear, tal coisa, isso, não dá. Principalmente na medicina, eu tenho um mantra que 2 mais 2 raramente é 4. Então, a gente tem que tentar ver da forma mais complexa ou mais abrangente que a gente puder, né? Que as nossas condições puderem. Então, Kardec, ele está inserido no século XIX, ele é uma pessoa extremamente culta, que conhece as ciências da época. Quanto mais a gente estuda Kardec, mais a gente admira o trabalho hercúleo que ele teve, mas não dá para tirá-lo de daquele momento histórico, cultural, social da Europa. Então, se a gente for olhar de uma forma focal, né, muitas coisas ainda são do homem branco, eurocêntrico, com os seus preconceitos da época, com a escravidão, a escravatura, era uma coisa normal, era uma coisa, a mulher era outra coisa, tanto que Kardec faz o texto, né? A mulher tem alma, porque acreditava que não, era uma propriedade do homem. Isso me dá um horror de falar, mas era assim, era assim. Nós mulheres conquistamos muitas coisas. Enfim, mas não nega.
para mim, a meu ver, é é a tentativa que ele fala, igualdade entre os sexos. Não nega assim, olha, todo espírito pode progredir, todos nós vamos progredir. Isso, através da reencarnação, todos nós vamos melhorar, beleza. Isso é o que a gente fica. Agora, se você pegar texto literalmente e analisá-lo no dias de hoje, você vai falar, não, Kardec é racista, Kardec põe os indígenas como primitivos, mas você está tirando um contexto. Ao mesmo tempo que ele diz isso, ele amplifica, falando, olha, nós todos vamos evoluir. Preste atenção que hoje você está encarnado branco, amanhã você pode vir negro. Então, o macro, né, a ideia é fantástica. É uma filosofia que, para todos nós que estamos aqui estudando, nos liberta. E, para mim, isso é o importante, é o foco. Né? Ele dá as condições, mostra como, através de uma ética espírita, através que ele fala nas leis morais, ele ensina como nós vamos melhorar, como a gente vai progredir e que nós não vivemos sozinhos, nós somos em sociedade, né? Então, quando ele fala de reencarnação, é a reencarnação, uma evolução do ser, mas uma evolução da sociedade também, porque nós vivemos em sociedade, o homem é um ser social. Não podemos, a meu ver, assim, não tirar Kardec do contexto, não está certo, mas também não dá para, se a gente for olhar com os olhos de hoje, sim, tem textos que são racistas, naquele texto foi racista, ok. Mas ficar com o macro, nós temos condições de evoluir, nascemos para isso, e vamos. Perfeito, perfeito, Ok? Alcione. Muito obrigado, viu? Não foi para provocar, não, é porque eu sabia que você podia Não, dar imagina, eu boa. sei que Eu você não sabia que fez você mal. sabia poder dar uma boa contribuição, viu? Foi por causa disso, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Temos mais duas perguntas, vamos lá? Pode ser? Claro. A Fran perguntou assim, Alcione, que tipo de acúmulo emocional leva a pessoa a fazer uma doença degenerativa? Fran, não vamos perder de vista que não tem uma única causa. Não, então, assim, existe um acúmulo emocional, esse acúmulo emocional é abrangente. Então, o estresse que essa pessoa passou, normalmente vai levá-lo a alguma doença. Não sei se degenerativa, não sei se é um infarto, não sei se há uma úlcera. Cada um vai reagir de uma forma, porque cada um também é o ser, né? E não tem uma coisa que vai levar especificamente a uma doença degenerativa. E lembre-se, essa parte emocional, ela está ligada ao físico, pode ser várias doenças, como eu já falei, mas ao psicológico, ao sociocultural, ambiental e espiritual. Então, isso vai fazer um caldo, vamos dizer assim, e ela vai ter uma doença. Mas veja, ela pode ter, por exemplo, uma doença degenerativa, um exemplo, tá? Ela pode ter uma doença degenerativa porque ela estava num local que teve uma explosão de uma usina de radiação radioativa. Enfim, não foi. Teve o emocional que proporcionou tudo a ela, mas teve uma grande causa sociocultural ali e ambiental. Então, não tem uma única causa, são várias. E não dá para. Eu posso dizer para você assim, por exemplo, que a gente sabe da ciência. A pessoa que fuma muito,
ela tem grande chance, ela tem maior chance de desenvolver um câncer de lábio, pulmão ou bexiga. É uma estatística. Só que ontem eu nunca fumei. Ontem eu ouvi no jornal, não sei se vocês viram, que a poluição de São Paulo, ela está como se a pessoa fumasse 4 cigarros por dia. Então, é uma desgraça, né? É uma desgraça. Não tem um único fator. E não tem um fator específico para aquela coisa. São algumas causas, tá? Gente, se vocês querem fazer réplica, fiquem à vontade. Tudo bem, Fran? Legal. Aí tem a última aqui é do Rodrigo Vaz, né? Que perguntou: o que diz o Espiritismo em relação às doenças? Poderíamos pensar que seria uma forma de compreender a vida, ou rever certas atitudes? Ai, Rodrigo, eu não entendi. O que você quis dizer com o espiritismo em relação a doenças? É, eu digo assim, em relação a pessoa, às vezes tem uma pessoa, aconteceu assim bem recente comigo, assim, uma pessoa próxima a mim. Uma pessoa boa, às vezes, assim, você fica olhando, né? A pessoa nunca teve problema com nada, aquela pessoa que vive bem em sociedade, aquela pessoa que busca a Deus, busca a religião, busca ajudar as pessoas. E assim, do nada, a pessoa adoece e morre. Questão de meses. Aí, assim, a gente fica meio, a gente lê, a gente fica meio sem entender. Nossa, uma pessoa tão boa dessa, né? Como assim, né? Que experiência que ela viveu, ela não teve nem oportunidade, às vezes, de ver os netos, né? Conhecer os netos dela e ela se foi, né? A passagem dela já desencarnou e se foi. Então, às vezes, assim, a gente fica meio assim, sem realmente entender, nossa, como que, né, uma pessoa tão boa dessa pôde, né, nos deixar assim tão cedo, né? E às vezes outra pessoa assim que mata, faz de tudo, leva 200 tiros e tá lá vivo, rindo e fazendo a mesma coisa novamente, né? Então assim, isso às vezes a gente fica assim pensando, né, pensativo em relação a essas coisas. E assim, eu gostaria de entender qual que é a visão espírita nesse sentido. Eu entendi, mas primeiro eu quero saber qual é a sua ideia. O que você pensa? Então, eu acredito que seja o momento, assim, pelo que eu tenho buscado a entender, ela deveria passar por isso nesse momento para ela evoluir. Outras pessoas, às vezes eu já vi muita gente falar também que as pessoas têm que um acerto de vidas passadas, algo assim, que eu já cheguei a escutar. Então, assim, eu gostaria de entender de fato o que que realmente acontece. Olha, eu penso que, de novo, né, não é uma única coisa. Uhum. Então, por exemplo, essa pessoa que você falou, muito boa, uma pessoa excelente, por exemplo, já cumpriu a hum, a A sua missão, assim, entre reencarnação, aspas, né? né? Já Eu cumpriu a entendi. sua reparação, foi, ok. É, O outro, que é muito mal, ruim e tal, está vivo aqui, tem mais tempo de oportunidade e mais oportunidades para ver se aprende, para ver se melhora um pouco, para ver se cresce, se evolui. E assim, as coisas vão acontecendo. Elas, eu não acredito que tenha coisas que seja assim tudo muito determinado. Entendi. Acredito assim que a reencarnação é como uma escola. Você entra na escola, você tem a oportunidade de aprender.
Você pode ser um bom aluno, agora a escolha é sua. Você pode ser um bom aluno, aproveitar as oportunidades, ou você não está afim, você não quer, não aproveita absolutamente nada daquilo, só repete, e você vai indo. Só que essas atitudes suas vão gerando consequências. E aí, Entendi. você vai trabalhando nisso. E lembre-se, o corpo e o espírito estão sempre juntos, um atuando no outro. Então, eu vejo a reencarnação como oportunidades. Você pode aprender, você pode crescer, você pode fazer as suas escolhas, mas também é aquilo que a Coralina falou: você vai plantar, mas também tem a colheita. Aí é contigo, a escolha é sua. Agora, Entendi. por que que acontece uma coisa ou outra? A gente pode ter algumas ideias, mas saber exatamente por que que aconteceu, eu não sei. O que eu sei é que sempre serão oportunidades de aprendizado, quer para quem foi para o plano espiritual, quer para quem continua aqui. É um fato, aconteceu. Vamos aprender e lidar da melhor maneira possível. Não, perfeito. Obrigado. Obrigada, viu? Alcione, se eu puder adendar uma coisinha em relação a essa questão que ele falou, se me permitir, também acho que a gente recebeu muito, né, uma influência da nossa tradição cristã judaico, né, judaica aí, que dava um peso, que dá, né, ainda, um peso muito forte na questão da morte como punição, né? Então, a morte, veja, se as coisas morrem o tempo todo, né? As plantas, os animais, tudo que é vivo morre, não tem, né? Não tem opção, né? Nós também morremos e É que para o então espiritismo não morrer é um tem fato, morte. não é punição, né? É. E também para o espiritismo não existe a morte. É uma transformação, quer seja da planta, quer seja do ser humano, é uma transformação. E, infelizmente, a gente tem muito daquilo de sofrimento, nessa essa visão judaico-cristã, a gente tem que sofrer, como se o sofrimento fosse fazer a gente evoluir, né? Como você lida com o sofrimento que te faz evoluir, não é o sofrimento em si. Então, eu vejo como uma oportunidade de aprendizado e não tem a morte, tem uma transformação. Ai, desculpa. Muito bom, muito bom. Tudo bem, Rodrigo? Mas sabe Certinho. que você falou de Cora, né, Diga, Vitor, da Cora Carolina, né? Coralina. Então, da Carolina. Ela tem uma frase que eu acho legal, né? Que cai bem aí, né? No que foi falado, né? O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada, né? Eu acho que tem mais, né? Acho que ela fala isso, né? Que a gente vai caminhando e vai semeando, né? E no fim a gente vai colher o que a gente, né, plantou. Se a gente planta coisa boa, quer dizer, a gente vai colher coisa boa. Se a gente não plantar coisa boa, no próximo encarnação a gente vai ter que tentar, né, seguir e No- fazer, né? Na próxima ou nessa mesmo. Ou nessa mesmo. Eu costumo dizer o seguinte: todo mundo tem dificuldades, todos nós. Nada é fácil, mas a forma com que a gente lida com as nossas dificuldades é que faz toda a diferença. Então, tem o Calvin, que eu também gosto muito, Calvin. que uma chuva, a pessoa fala: ah, meu Deus, está chovendo, que desgraça, não sei o quê, pá, 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 e ele está brincando. Então, a forma com que a gente encara as nossas dificuldades, como a gente consegue superá-las, faz toda a diferença. E nós temos sofrimentos, mas nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para sermos felizes. São oportunidades que nós temos. Não é culpa, é responsabilidade, é liberdade para a gente escolher, para a gente ser melhor,
eu penso que o Espiritismo é para isso, como a Márcia disse na prece, né? Para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente ser um indivíduo melhor, comigo mesmo e junto aos meus e junto com a sociedade. Porque um depende do outro, então um tem que ajudar o outro, é uma cooperação, não uma competição. Uhum. E, Oceano, eu tinha um Vamos ser professor, felizes, gente. né? Vamos ser felizes. Tinha um professor, né, que ele foi um professor meu, ele falava assim, né, que você tem que dar, né, na hora que você falou do estresse, né, das pessoas, ele falava assim, dá uma flor para você todo dia, né? Você olha, vai lá, você vê uma rosa, fala, olha, essa rosa é para você, né? Dá de presente, né, para você. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, né, no dia a dia, mas que nem às vezes você acorda de manhã cedo, vai até o fim, deita e quer dizer, você está naquele círculo, né? Você não dá Exato. um oizinho para você, né? Mas vamos seguindo, né? Dá licença, eu queria só fazer uma observação e aqui que como o conceito de saúde foi mudando, né, através das épocas, né, e como hoje está tão avançado, ainda temos muito, né, para que o modelo padrão biomédico se transforme totalmente e considere mais a espiritualidade, né, mas eu acho que melhorou tanto, 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 e mesmo eu estava até falando, né, da saúde, mesmo no Sistema Único de Saúde, já se aceita, já se incorporou as práticas, né, integrativas de saúde, a terapia, meditação, fitoterapia, homeopatia, acupuntura. Então, acho que falar de saúde e espiritismo, acho que o espiritismo trouxe para a gente essa amplitude, né? Da gente sair daquele padrãozinho para a gente ver do jeito que a gente pensa. Bom humor faz bem para a imunologia, né? Melhora a imunidade, gente. Como isso é verdadeiro, né? Como se tem uma casuística, e tem, né? É a coisa mais bonita você desmedicalizar uma pessoa que toma N medicamentos, e você vai desmedicalizando com meditação, com transformação de atitude, a positivismo, de ser mais positivo, de ter mais preocupação. E eu acho que uma coisa que melhora muito a saúde individual e coletiva é o bem do próximo. É procurar oferecer aquilo que você quer para você para o outro, gente, é um super tratamento. É É um super terapêutico. tratamento. Um choque, Terapêutico, é assim, mesmo. né? É um choque que a gente. E você acha que você está fazendo, mas que nada, você está recebendo demais. É a coisa mais linda, gente. É o bem do próximo, é a caridade, é o fraterno, né? É o fraterno. É a justiça social. E realmente, Realmente. você vai com a tola intenção de achar que você está fazendo alguma coisa para o outro, quando é Isso você que está mesmo. recebendo a mão cheia. Isso é E saúde. reconhecer o direito e procurar o que você pode, o que você também não pode, um pouco dessa justiça social, que é a justiça divina, né? Também. É isso aí. Muito bom. Olha, a gente poderia, se não fosse o cansaço normal que acontece assim Essa hora, assim, pela né? hora e tudo mais, mas olha, se fosse pelo papo, a gente podia ir longe, né? Sempre ia ter coisas para perguntar e para conversar, né? Muito gostoso, Luciane. Muito, muito obrigado. Muito bom, Eu que viu? agradeço muitíssimo vocês. Espero ter atendido as expectativas. Eu estou muito feliz de estar com vocês, da gente conversar. Foi uma delícia, foi um dia inesquecível para mim. Para nós também, viu? Já fica convidada para uma próxima, viu? Ai, com prazer, com prazer. Muito bom, muito bom. Então,
Agradeço, então, bastante a presença da Alcione, agradeço a presença de todos aí, as perguntas que trouxeram, que foram ótimas aí para a gente poder explorar diversos ângulos, né? Eu já teria uma listinha aqui também, mas aí, em função do nosso horário, então a gente vai estar agora encerrando, né? E acho que vou convidar a Mônica. Moniquinha, você faria a prece final para nós? Tá. Tá bom. Então, vamos agora agradecendo aos amigos que estiveram com a gente durante toda essa palestra, agradecer do fundo do nosso coração a querida Alcione, que nos presenteou essa noite com tanto carinho, com tanto conhecimento. Obrigada, querida Alcione, e pedimos aos amigos espirituais que envolvam a ela, a todos nós que aqui estivemos, que possamos absorver todos os ensinamentos e para possamos ter dias melhores, a nos fazermos o bem a cada dia, para termos saúde, saúde em todos os aspectos, e assim podermos evoluir dia após dia na nossa jornada. Obrigada, queridos amigos, obrigada, amigos do plano encarnado também. Obrigada a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Ai, gente, muito, Boa muito, muito noite. obrigada, de coração mesmo, viu? Obrigada a você de Beijo, um coração. abraço Obrigada. apertado a Beijo. todos. Sejam felizes. Obrigada Todos nós. também. Obrigada, gente.